Salve, galera! Eu vou dar continuidade à resolução de mais uma questão da prova da especialista realizada no primeiro semestre do ano passado, versando agora sobre um conteúdo que muito cai em prova. Se você tem interesse sobre esse tipo de resolução, sobre esse tipo de conteúdo, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve, galera! Tudo bem com vocês? Como eu disse anteriormente, agora eu vou resolver a questão de número 14. Eu já venho realizando questões dessa prova que foram realizadas no primeiro semestre do ano passado. Você não tem acompanhado esse tipo de resolução? Não tem problema não, eu vou deixar um card aqui em cima com um compêndio das principais resoluções que eu já fiz até agora. Mas, antes de dar prosseguimento a essa resolução, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Moçada, eu sou o professor Evandro, eu sou o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares do país. E se esse tipo de resolução que o canal vem trazendo aqui para vocês ajuda-os de alguma maneira, considere então curtir, comentar, compartilhar. Esse tipo de engajamento só vai fazer com que novos inscritos sejam aqui apresentados ao canal, beleza? Moçada, vamos então identificar o tipo da questão que a gente vai trabalhar hoje, qual é este assunto e como ela vem resolvendo. Caso você esteja aqui pela primeira vez, como que eu faço esse tipo de resolução? Então eu apresento o conteúdo, dou um tempinho para que você pause o vídeo e a partir daí tente resolver e depois retorne e veja a resolução comigo. E verifique o que você acertou e o que você errou. E também sempre faça um estudo bem pormenorizado sobre os assuntos aqui apresentados. Então, de alguma maneira, esse tipo de resolução pode ajudá-lo a fazer uma revisão rápida para o concurso que está chegando aí. Então vamos lá, moçada, vamos tentar identificar esse tipo da questão. Vem comigo, vamos ver sobre o que essa questão fala. Vamos lá! Beleza, moçada, tá na tela aí para vocês e a questão fala assim, ó: assinale a alternativa que apresenta a classificação incorreta da oração reduzida em destaque. Moçada, vocês têm aí a facilidade de identificar as orações reduzidas? Você sabe primeiramente o que é uma oração reduzida? Bem, são as orações subordinadas reduzidas. Ela pode ser reduzida da forma do infinitivo, ela pode ser reduzida da forma do particípio e ela pode ser reduzida da forma do gerúndio. Professor, que história é essa de da forma? São as formas nominais. Você já vem estudando e sabe que nós temos as orações subordinadas desenvolvidas, aquelas que são apresentadas para nós com os conectivos, com as conjunções. Mas agora você não vai ter mais a presença dos conectivos, mas sim a presença das formas ou de uma das três formas nominais, o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Mas não tem problema não, vamos fazer aquele acordo maroto como eu já venho falando, dá uma pausa aí na tela, tenta achar a alternativa correta e depois volta aqui e acompanha comigo a resolução. Vai lá, eu aguardo. A few moments later, one eternity later. Beleza então, moçada. Vamos identificar então qual é essa alternativa, mas antes de mais nada, vamos fazer aquela revisão sobre o que são as orações reduzidas? Então vamos lá, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá. Beleza, moçada, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível para vocês, para que nós possamos então identificar quais são os tipos de orações reduzidas e depois voltar lá na questão e tentar matar. Então vamos lá, moçada, eu vou pegar alguns exemplos aqui para que a gente possa analisar o tipo da estrutura que eu estou falando. Então eu vou pegar a primeira oração aqui, uma oração reduzida de infinitivo. Se você não lembra, infinitivo é quando você tem um verbo cuja terminação é a terminação R. Então, por exemplo, o verbo cantar, né? Então, cantar está no infinitivo. É essa terminação R que eu estou falando aqui para vocês. Então, essa terminação diz que esse verbo está no infinitivo. Esse infinitivo é chamado de infinitivo impessoal, porque eu tenho também o infinitivo pessoal. Cantar eu, cantares tu, cantar ele, cantarmos nós e assim sucessivamente. Posso pensar também na forma do particípio, que seria, no nosso caso aqui, cantado. Se eu tiver nessa forma aqui, ó, cantado, essa terminação ado que nós estamos vendo aqui, ela é para nós a terminação do particípio. Ado para a primeira conjugação
e ido para a segunda e terceira. Exemplo, vendido, perdido, partido, ok? Falido. E também temos a terminação NDO, que é o gerúndio. Então, aqui no nosso caso, seria cantando. E aí, tanto faz para a primeira, segunda ou terceira conjugação. Cantando, vendendo, partindo, né? Todas essas terminações aí vão gerar para a gente o que nós chamamos aí de gerúndio. Então, essa terminação NDO. Vou pegar um exemplo, então, para a gente poder definir aí, identificar o que é uma oração reduzida de infinitivo, então. Então, eu vou pegar assim, ó. Ao saber isso, entristeceu-se. Então a oração está dizendo assim para você, ó. Ao saber isso, entristeceu-se. Então eu tenho duas orações aqui. Se você identificar os verbos, tá aqui, ó. Saber é um verbo e entristecer-se é outro verbo aqui pra gente. Mas observe que nós estamos com aquela terminação R aqui. Então sabemos que esse verbo aqui está no infinitivo. E qual é o valor dessa oração? Afinal de contas, eu não tenho aqui um conectivo, eu não tenho uma conjunção. A gente pode tentar identificar o sentido que essa oração quer passar para a gente. Veja, entristecer-se é um ato que aconteceu a partir de um momento. Então, concordam comigo que eu poderia pegar essa oração e dizer assim, ó, quando soube isso, então eu vou pegar essa oração que está reduzida e vou transformá-la novamente em uma oração desenvolvida, utilizando aí um conectivo. Para nós aqui seria o conectivo quando. Então, quando soube isso. Então, vamos lá, vamos escrever aqui, ó, quando soube isso, o que aconteceu com ele? Entristeceu-se. Entristeceu-se. Então, moçadinha, o que a gente consegue observar aqui? Que esta oração reduzida de infinitivo está com o valor de uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque quando eu a desenvolvo, o valor dela é de temporalidade. Então, ao saber isso, quando soube isso, assim que soube isso, entristeceu-se. Então, o valor aqui é de tempo, de temporalidade. Então, como que nós classificaríamos aquela oração lá em cima? Oração subordinada, adverbial temporal reduzida de infinitivo. Vamos ver agora como é que a gente identifica uma oração com particípio. Vamos lá então, moçada. Vou agora escrever a oração reduzida de particípio. E eu vou dizer assim, ó. Esta é a notícia divulgada pela imprensa. Esta é a notícia divulgada pela imprensa. Mais uma vez, o que a gente consegue identificar aí, ó? Eu consigo identificar um verbo, o verbo ser aqui conjugado, e outro verbo aqui que é o divulgada. Observe que eu tenho aqui a terminação ado, ido, no nosso caso aqui, ada, né? Então, esse aqui indica para nós que essa forma verbal está no particípio. E o que mais que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu tenho duas orações. Posso dizer que esta é a notícia, é a minha primeira oração, e divulgada pela imprensa é a minha segunda oração. E o que a gente consegue observar aqui? Que eu tenho uma segunda oração que não está iniciada por um conectivo, mas sim por uma forma nominal chamada de particípio. Então, sim, esta é uma oração reduzida de particípio. Mas como que eu, neste caso, desenvolveria esta oração? Eu poderia dizer novamente, né, que esta é a notícia, e aí vai ter aqui a necessidade da presença de um pronome relativo, que, e depois você tem a forma aí verbal conjugada normalmente. Então, esta é a notícia que foi divulgada pela imprensa.
E agora você observa que esse pronome relativo que, por que relativo? Porque ele retoma o nome notícia, então isso aqui é o antecedente dele, esse que é um pronome relativo, dizendo para você aqui que você tem a presença de uma oração adjetiva. E, claro, né, facilita aqui o fato dela ter sido introduzida por um particípio, afinal de contas o particípio tem esse valor adjetivo. Mas nesse caso, como que nós classificaríamos essa oração reduzida? Oração subordinada adjetiva, no nosso caso aqui não tem vírgula, então oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. E aí, ali abaixo estaria a forma desenvolvida para essa oração. Vamos pegar agora uma oração reduzida de gerúndio e vamos verificar como é que a gente a desenvolve e como nós a classificamos. Vamos lá, moçada, mais uma oração agora reduzida de gerúndio. Então eu poderia dizer assim, ó, chegando lá, avise-me. O que essa oração ela quer dizer para a gente? Primeiro, vamos identificar aqui os verbos, né? Então, eu tenho o verbo chegar na forma nominal chamada gerúndio. Por quê? Porque eu tenho aqui o NDO e eu tenho outro verbo que é o verbo avisar. Então, eu tenho duas orações. Poderia separar essa oração aqui. Onde essa primeira oração está com uma forma nominal, o gerúndio. Então, ela está reduzida de gerúndio. Como que eu poderia desenvolver essa oração? Então veja, moçada, poderia desenvolver essa oração da seguinte maneira, utilizando o conectivo que a gente aí já identificou. Por quê? Porque, veja, existe uma relação entre essas duas orações. Eu estou pedindo para você executar uma ação, que é avisar-me, mas a partir de qual instante? A partir de qual momento? Assim que, logo que, ou quando chegar lá. Então eu poderia dizer assim, ó, quando, iniciar novamente com o conectivo, quando você chegar lá, né? Ou seja, quando chegar lá, vírgula, aí vem o resto da oração que está ali. Avise-me. E aí o que é que você consegue observar? Que mais uma vez eu estou tendo aqui uma relação de temporalidade. Então como que nós classificaríamos aquela oração reduzida que está ali de gerúndio? Oração subordinada adverbial. Por que subordinada? Porque ela está reduzida. Por que adverbial? Porque na forma desenvolvida, ela trouxe para nós um conectivo adverbial temporal. E por isso, então, uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então, moçada, vamos voltar lá para a questão e tentar identificar estas estruturas mostradas aqui. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada? Então, vamos tentar achar aí qual seria a nossa classificação incorreta. Na letra A, ele fala assim pra gente, ó, escutamos o canto do bem-te-vi, interrompendo o silêncio do melancólico quintal. E agora, moçada, o que vocês acham? Essa classificação de oração adjetiva, será que ela está correta? Então, observe que nesse caso, que tipo de estrutura eu vou ter aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma melhorada nesse layout aqui para a gente poder escrever um pouquinho mais com calma e identificar os elementos aí. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, só para a gente poder escrever aqui um pouquinho mais tranquilo, vamos agora identificar. Se a gente parar e observar os elementos que estão aqui nessa segunda oração, então aqui nós teríamos a divisão e aqui está o meu verbo numa forma aí que a gente já identificou lá atrás. Veja que eu tenho aqui um NDO, então essa forma está no gerúndio, sim, ela é uma oração reduzida, mas como que eu vou identificar essa oração? Ele fala assim, ó, escutamos o canto do bem-te-vi, o qual canto interrompia o silêncio do melancólico quintal. Então, o que eu posso entender? Eu posso entender que aqui há a necessidade de fazer a retomada do canto do bem-te-vi, de retomar tudo isso aqui, o canto do bem-te-vi. Então, como é que essa oração desenvolvida poderia ficar? Escutamos o canto do bem-te-vi, o qual interrompia e aí o resto da oração.
o silêncio do melancólico quintal. Então observe que eu usei aqui o quê? Eu usei a presença de um pronome relativo, esse o qual, que tem como antecedente o canto do bem-te-vi, ou simplesmente o canto, ele fez uma retomada. Então nós sabemos que isso aqui é um pronome relativo. E por esse simples fato dessa oração reduzida, ao ser desenvolvida, necessitar da presença de um pronome relativo, isso faz com que ela seja uma oração adjetiva. Então, essa classificação aqui para nós, ela é uma classificação o quê? Correta, perfeita. Então, realmente, a letra A está correta em sua classificação. Vamos verificar agora a letra B, né? O que fala para a gente aqui a letra B? A letra B fala assim, ó, depende apenas de sua vontade mudar para sempre este mau comportamento. Mais uma vez, a gente consegue identificar aqui as diversas orações. Nesse caso, eu tenho duas orações, depende apenas, né? Quem depende de algo, de alguma coisa, então depende de sua vontade. Então aqui tem o verbo depender, como uma oração, e tem o verbo mudar. O que é que você sabe dessa forma do verbo mudar? Que ele está com a terminação R, ó. Então essa oração ela está reduzida de infinitivo. Agora veja, depende apenas de sua vontade. Você deve perguntar o seguinte, o que é que depende apenas de sua vontade? Observe que eu fiz uma pergunta para identificar o sujeito do verbo depender. E a resposta a esse sujeito foi toda essa oração. Então, o que eu poderia dizer? Eu poderia dizer que essa oração todinha aqui, ó, toda essa oração está desempenhando qual valor? Ela está desempenhando o valor de isso. E você vai fazer a pergunta, o que é que depende apenas de sua vontade? A resposta a essa pergunta foi isso. Então, esse isso está com função de sujeito do verbo depender. Quem tem este valor são as orações subordinadas substantivas. Então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada substantiva com valor de sujeito, por isso ela é chamada corretamente aqui de subjetiva e ela é reduzida de infinitivo. Então, sim, mais uma oração aí que foi classificada corretamente. Ela é, sim, para nós o quê? Uma subjetiva, uma oração subordinada substantiva subjetiva, beleza? Vamos ver a letra C, como é que se comporta aqui a letra C para gente. E na letra C ele diz assim, ó, dadas todas as informações, as pessoas escolherão as atividades com mais segurança. E ele está dizendo aqui que o valor aqui é causal. Moçada, vamos entender o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que a ideia, né, se a gente for também aqui identificar quem são os verbos e tentar separá-los, aqui eu vou botar a separação, aqui eu vou colocar a identificação de um verbo, e aqui eu tenho, né, o particípio, a do ido, no caso aqui é do verbo dar, dada ou dadas, para a gente é particípio, essa terminação aqui. Então eu sei, identifico que essa oração é uma oração reduzida de particípio, e escolherão é o verbo da próxima oração. Agora vamos tentar entender a relação que está ocorrendo entre essas orações. Ele fala assim, ó, dadas todas as informações, as pessoas, então, escolherão as atividades com mais segurança. Concordam comigo que essa escolha, ela é feita imediatamente após você identificar as informações. Então, veja, o que eu poderia aqui transformar essa oração? Eu poderia pegar essa oração e dizer assim, ó, como nós vimos lá anteriormente, ó, quando forem dadas as informações, ou todas as informações, como está escrito lá, a partir daí o que é que vai acontecer? As pessoas escolherão as atividades com mais segurança. Então, moçada, o valor aqui, infelizmente, ou felizmente, para nós acharmos a resposta, não é um valor causal, mas sim um valor temporal. O valor aqui é de temporalidade, ok? Então eu tenho um valor temporal. Como que nós classificaríamos essa oração reduzida de particípio? Oração subordinada
adverbial, temporal. Por que temporal? Olha o conectivo que nós utilizamos aqui, tempo, reduzida de particípio. Então, nós aqui identificamos a nossa alternativa correta. Por estar com uma classificação incorreta da reduzida, é a letra C, C de casa. E se você acertou, parabéns por mais uma questão acertada. Beleza, moçada? Agora vamos identificar a alternativa D para ver que tipo de oração tem ali e por que essa classificação, então, é uma classificação correta. Vamos lá. Beleza, moçada? Eu estou aqui com a alternativa D, então, ó. Depois do insólito fato. Então, aqui já tem um valor temporal para gente, mas apenas de uma locução adverbial, né? Depois do insólito fato, ele arrependeu-se. Opa! Quando a gente olha esse verbo aqui, ó, quem se arrepende de alguma coisa. Então, vamos lá. Ele arrependeu-se. E aí, ele já tem aqui a regência da preposição. Vou separar aqui, ó. E esse julgá-lo, se você lembrar, o que eu estou dizendo aqui, ó? Eu estou dizendo julgar, mais o, que é julgar ele, que eu não posso falar julgar ele, então é julgar o. E você aprendeu que quando você tem um verbo que termina por R e ele começa por o depois, ou seja, o conectivo o é colocado junto desse verbo terminado em R, então ele vai sumir esse R e o vira lo. Então, onde eu quero chegar com isso? Quero chegar que essa forma verbal julgá-lo está no infinitivo. Mas aí, vamos lá. Depois do insólito fato, ele arrependeu-se de. Então, imagine que alguém aí fale para você, ó, ele arrependeu-se de, e vai embora. Você acha que essa proposição está correta? Você não acha que está faltando o alvo desse arrependimento, ou seja, não está faltando aqui o objeto indireto, porque quem se arrepende de alguma coisa. Então, esse julgar um covarde, o que a gente poderia fazer? Que toda essa oração de julgá-lo um covarde, toda essa oração, eu poderia trocar por isso. E aí você já sabe que quando você tem o de mais isso, o resultado é disso. Então, vamos ler agora como é que ficou essa oração? Depois do insólito fato, ele arrependeu-se disso. Então, qual o valor desse disso que nós estamos vendo aqui? É nosso objeto indireto, mas representado por uma oração reduzida de infinitivo. Então, como que eu classificaria? Eu classificaria como uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, então a classificação ali embaixo está correta, reduzida de infinitivo. Então, identificamos que na letra D também essa proposição é uma proposição que é correta. Beleza, moçada? Tranquilidade? Então, terminamos aí mais uma questão, a questão de número 14. Já vamos encerrar essa prova por completo. Vem comigo, vamos encerrar essa questão. Vamos lá. Salve, galerinha! Tranquilidade? Bom, mais uma questão aqui identificada por nós, um assunto aí identificado por nós e, claro, resolvido da melhor e mais calma forma possível. Espero que este assunto tenha contribuído para você de alguma maneira. Espero que esse assunto tenha ajudado a relembrar, a revisar o que são as orações reduzidas. É claro que um estudo mais meticuloso é necessário para que você então identifique as principais formas dessas orações. E sim, se por acaso esse tipo de resolução vem te ajudando, considere aí curtir, comentar e compartilhar o conteúdo deste canal. Assim a gente consegue alcançar mais inscritos, assim como alcançamos você. E eu só tenho que agradecer por isso. Moçada, me despeço aqui de vocês, amarradão por terminar mais uma questão e, sempre aí com aquela vontade, aquela garra de fazer a próxima. Espero que você também esteja com essa mesma vontade. E claro, qualquer dúvida que você tenha tido nessa resolução ou em qualquer outra, coloca aí nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vamos que vamos para a próxima questão, porque vocês já sabem, Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.